Estamos aqui com mais um programa Páginas da Vida. E hoje um programa super especial, como todos são especiais. Mas hoje de um grande companheiro de longas datas, Paulo Márcio Chaves Silva, o Paulo Buda, o Paulo da Farmácia Confiança, é o nosso entrevistado de hoje. É a nossa página da vida de hoje. Como é que vai, Paulo? Um prazer receber você aqui, para você contar um pouco da sua história. Muito obrigado, Jean. Foi uma honra ter recebido esse convite. Espero que eu possa destrinchar um pouquinho da minha história aqui. E tem história, porque nós já tivemos oportunidade, a segunda vez que eu faço algo mais ou menos parecido com você. Me lembro na época na TV Campos de Minas, você fez o quadro Torcedor Fanático, lembra? Exato. A gente vai depois falar sobre isso. Uhum. Lembrando a você que está nos acompanhando pela Ecológica, onde a sua história faz a diferença, que esse programa tem um apoio cultural da Circuito Pneus, uma empresa que valoriza a sua história. E esse programa está sendo agora transmitido pela Rádio Ecológica, mas está sendo feito através do VCD Estúdio, direto da carreira para a Ecológica e também pela internet. Paulo, você é natural de São João del Rei? Não, Jean. Eu nasci na vizinha, na época era um lugarejo, né? Fora da cidade, Coronel Xavier Chaves, Coroas. Coroas. E hoje, denominado Coronel Xavier Chaves, né? Na época sua era Coroas. Era Coroas, é. Você sabe o motivo de se chamar Coroas? Sinceramente, existem algumas hipóteses, assim. A mais conhecida que era Canoas, era Canoas. Era Canoas. De Canoas o pessoal foi deteriorando a pronúncia. Até chegar a Coroas. Não era em função da cidade ter muita Coroas. Não. Seria Canoas, alguém gostou mais de Coroas, ficou com Coroas. Os seus pais eram naturais de lá, tanto a Carmen como o senhor José Oswaldo? Meu pai natural de lá, o Zé Oswaldo. O senhor José Oswaldo. A minha mãe nasceu aqui em São João del Rei. Ela nasceu em São João? Nasceu aqui em São João del Rei. E eles se casaram, foram morar lá e você nasceu em Coroas? Isso, aí quando eles se casaram, a minha mãe já estava morando lá. Porque o meu avô materno, o Cipriano Chaves, muito conhecido lá em Coroas como Suaninho, figura muito querida lá, ele mudou para lá, que ele era farmacêutico, dentista, formado na época, era coisa muito rara, né? E ele foi para lá, exercendo essas duas profissões aí, a família levou a família toda, onde meu pai conheceu minha mãe, lá em Coroas, ela já morando lá. Como é que foi sua infância em Coroas? O que você se lembra da sua infância? Nossa, mãe, boa pergunta, Jean. Minha infância foi maravilhosa. Você pensa bem, você vê as crianças de hoje atrás no computador, comendo sanduíche, tomando refrigerante. Minha infância não. Foi jogando futebol na rua, apesar de nunca fui bom de bola, mas sempre gostei de jogar. Jogando futebol, pelada na rua, subindo em pé de manga, pé de abacate, pé de jambo, roubando fruta na horta dos outros, que era chique demais, né? A fruta era mais gostosa quando se roubava? A roubada era, apesar de que eu, por formação, educação, minha mãe, tudo era pecado mortal, coitado. Eu ia pouco a essas incursões nas hortas dos vizinhos. Porque senão... Com medo de ir para o inferno. Senão o corretivo... O corretivo vinha, Ô Paulo, você era o mais velho dos filhos ou não? Eu sou o mais velho. O mais velho. Uhum. Na época da sua infância, você teve mais irmãos? Que viveu com você sua infância? Os outros 3 irmãos, eles nasceram aqui. Nasceram em São João? Eles vieram aqui, a minha mãe veio só para nascer? Só para tê-los aqui em São João. Mas, como diz no popular, já foram fabricados em Coroas. Foram fabricados em Coroas e viveram para viver infância em Coroas. Isso. Vivemos desde criança, lá, os 4 muito unidos, por sinal. Por exemplo, brincar na rua era natural, porque não havia carros, né?
carros, nada. A segurança muito Um tranquila. carro de boi de vez em quando. Carro E de olha- vez em quando. E olha lá. É, E o que eram as brincadeiras prediletas além do futebol? as brincadeiras na maioria. Hoje não se usa mais, mas vaquinha de sabugo. Como é que é a vaquinha? Ah, se fazia o sabugo, fazia Pegava o formava- sabugo, Ah, enrolava um arame, fazia um chifre imitando um chifre na ponta do sabugo. A pontinha dele quebrava imitando bezerrinho que ia mamar na vaca. Os de chifre maior eram os bois, né? E fazia curral e tudo. E tirava, entre aspas, tirava leite. A gente pegava uns vidrinhos de penicilina, que meu pai era farmacêutico, pegava aqueles vidrinhos de penicilina que era jogado fora, fingia que era lata de leite e punha os leite. então vocês já faziam mais ou menos um tipo de artesanato, É. sem querer, Sem querer. já desenvolvia algum tipo de projeto. Na fazenda tinha porco, que era chuchu. Como é que é? O chuchu era o porco tinha as vacas de sabugo. Sim, E os chuchus, a gente punha quatro patinhas de madeira para desenvolver o porco. e desenvolvia o porco. Por exemplo, essa coisa começou como? Foi criação de quem? Foi sua? De irmãos? Não. Ou já era natural da cidade se fazer isso? Bem da verdade, já era. As meninadas todas brincavam. Já brincava não dessa era uma maneira. prerrogativa nossa, não. Não era prerrogativa de Não, vocês, a não? meninada toda já brincava assim. Era matar passarinho, infelizmente, né? Sair para o mato para matar passarinho, que hoje eu odeio falar nisso, mas felizmente eu gostava muito de música e gosto. Eu ficava mais com o Oswaldo, que era meu amigo muito querido, a gente ficava flautinha, gaita, enquanto meu irmão estava com os colegas pegando passarinho e matando passarinho. Você tocava flauta? Tocava flautinha doce, né? Gaita, tocava também já nessa época. E isso você aprendeu? Você tinha professor para isso? Não, foi, como dizia o meu pai, na orelha. Na orelha? Eu tenho uma certa facilidade para a música, tenho um bom ouvido. Eu ouvia a música lá na igreja, no som da igreja que o padre punha, né? E tentava tirar aquilo na gaita e na flauta. Me parece que o padre coloca até hoje, que coloca o som até pro lado de fora. Talvez ainda coloque. Na minha época era comum. Era comum. De tarde, em uma certa hora da tarde em diante, começava o som lá na torre da igreja. E eu preferia ficar ali ouvindo aquele, tentando tocar com a flautinha ou com a gaita. Eu e o Vado, meu colega, meu grande amigo de infância. A gente ficava mais dedicado à música do que a caça de passarinho. Que bom, né? Você procurando a arte em vez de matar o bicho dele. Já tinha essa consciência mesmo de uma forma diferente. Uma consciência, né? embora inconscientemente, Conscientemente tinha essa consciência. Além desses detalhes do Vado, Vado, né? Tem algo mais que você se lembra dessa infância que você traz na sua vida até hoje? Tem uma coisa que fundamental assim, é meu apelido, né? O apelido? Paulo Buda. Por que Paulo Buda? Você era budista? Alguma coisa nesse sentido? Então, todo mundo... Hoje, se eu te contar como surgiu, e foi pura verdade. Minha mãe, uma pessoa que gostava muito de ler, tinha muito livro. Ela tinha um livro de história geral, um livro grossão de história geral. Então tinha lá, por exemplo, Hitler. Aí falava tudo sobre o Hitler, a gente ia folheando e Confúcio. Parecia figurinha do Confúcio, a foto, e falando tudo sobre o Confúcio. Pio XII, Papa também, tinha lá. E eu, brincando com meu irmão, sei esse aqui, sei esse aqui, mostrava a figura, não pegava. Passava para outro, meu irmão, sei esse aqui, Confúcio, por exemplo, não pegava. Na hora que chegou no Buda, que passou a folha, Buda, sentadinho com a barriga, aquele brincão, meu irmão, eu sei esse aqui. Você Buda. Tinha barriga e tinha brinco? Não tinha nada disso. Então, ele cismou que eu era o Buda, e justamente que era muito feio, eu fiquei, desculpe a expressão, mas eu fiquei puto.
e vivi para cima dele. Aí pegou o apelido. Assim que pega apelido. E ele, o que ele fez? Em lugarejo igual coroas, ele saiu correndo para a rua e gritando, ó Buda, ó Buda. E a meninada gritando e eu mandando para aquele lugar, né? Que não podia, porque minha mãe falava que era pecado mortal, mas a gente mandava assim mesmo. E pegou o apelido. Pegou o apelido. Quanto mais o pessoal te chamava, mais nervoso você ficava e a coisa foi lastrando. Isso. E ficou uma coisa sugestiva, né? Apesar de ser bem diferente desse Paulo, né? Apesar que eu acho que o coração seu é de Buda. Isso. Entendeu? Certamente. Se eu não faço bem, mas também não desejo mal para ninguém. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Qual o irmão que te apelidou o nome dele? É o Beto. O Beto. Carlos Alberto. Carlos Alberto, então, que te batizou pela segunda vez, colocando Paulo Buda. Né? Exatamente. Teve um segundo batismo. Né? Depois a gente vai conhecer o terceiro batismo, que é o Paulo da Farmácia também. Mas nós vamos chegar lá, e isso é com o tempo. Você começou a estudar em Coronel Xavier Chaves, em Coroas. Eu fiz os primeiros a gente chamava de escola primária, né? Sim. Escolas Reunidas Coronel Xavier Chaves. E a minha professora, do 1º ao 4º ano de grupo, quem falava, né? Foi minha mãe. Foi minha mãe. A sua mãe é professora? Ela era professora formada no Colégio Nacional das Dores. Como que é ser filho de professora e ter que aprender com ela? Boa pergunta. No meu caso foi mais sofrido. Sabe por quê? Porque meus irmãos aí foram alunos dela. Mas eu sou canhotíssimo de nascença. Você é canhoto? Sou. Quer dizer, sou e não sou por causa da minha mãe. O que acontecia? Quando eu chegava na sala de aula, era o lápis, com aquelas linhas que você fazia letra bonita. Você lembra disso? Lembro. A minha mãe me via com o lápis na mão esquerda. O bicho pegava. Tomava o lápis na mão esquerda, tadinha. Até não batia em mim, não. Ela me repreendia tanto e falava que era coisa, não era de Deus, o canhoto, tem que ser com a direita. E aí, se fosse só na sala de aula, eu não mudaria. Porque quando o cara é canhoto, eu sei como é que é. É canhoto, você não chegava em casa, a mesma coisa, né? Eu ia fazer as lições, que não passava. Para almoçar, para tudo, então, tinha que ser aí eu mudei, boa pergunta, para poder comer e escrever, eu virei direito, destro. Não sou ambidestro, não, destro. Que a minha mãe... Isso foi determinado pela sua mãe? Determinado por ela. Na hora de comida, então, ela ficava de olho em mim. Na hora que ela via que eu pegava o garfo, parava, que a gente almoçava sempre junto, a família. Parava, tinha que repetir a ação. Paulo, repete a ação. o garfo na mão esquerda não é a mão de Deus, é a mão do diabo. Passa para a direita. Aí eu passava. A minha mãe, tadinha, tá viva aí, com 97 anos. Inclusive, ela... Se isso cair na orelha dela, tadinha, ela não vai ficar triste, não, porque eu conto sempre isso na frente dela. Ela fala, meu filho, a intenção era muito boa. Futuramente, mais um pouco adiante, a gente vai ver o depoimento dela falando sobre você. Ela parece ser sempre uma pessoa muito determinada. E achei lindo hoje, pela idade dela, parece estar com quantos anos? Em setembro, agora 97. 97 anos. Eu fiquei impressionado de ver a precisão que ela falou de você. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas se mostra que ela sempre foi uma pessoa de pulso firme. Pulso firme. E com certeza, se você é um grande homem, que você é hoje, obrigado. Porque você teve uma grande mãe e também uma grande professora, sendo a mesma. Você foi privilegiado nesse sentido. Talvez, com certeza, Talvez sentiu um pouco mais essa pressão, né? Mas ao mesmo tempo acabou fazendo com que você criasse uma disciplina. E mostrou que a partir do momento que se tem disciplina, né, Paulo? A gente pode melhorar, né? Foi o que você conseguiu. O que era quase que impossível, uma pessoa que não tivesse disciplina, acabou se tornando realidade. E não é fácil mesmo, não, gente. Não é fácil. E você, como aluno, com ela, teria que ser sempre um bom aluno, né? Isso tinha que ser mesmo. Bom aluno e bem comportado, né? Bem comportado na sala. Naquela época tinha uns meninos encapetados que era mais que normal. Mas eu não podia ser, a filha professora, né? A minha nunca levei um corretivo dela, não, porque na época
Hoje, nossa mãe, é o contrário, né? Os pais é que agridem os professores. Os professores daquela época, 60 e quantos anos, 60 e muitos anos atrás, davam umas varadas no bumbum, davam umas varadas para poder dar um corretivo, né? Que era a coisa mais normal. O pai ainda dava parabéns para a professora ainda. Ó, a senhora ensinou meu filho muito bem, entendeu? Mas esse tipo de corretivo eu não tomei porque eu tinha que proceder bem na sala de aula para ser filho da professora. E havia, por exemplo, por acaso, Paulo, ciúmes dos seus colegas em função da sua mãe ser a professora, de sentir às vezes você mais privilegiado, sendo que na realidade era o contrário, você era mais exigido, né? Até que não, Jean. Não, me dava bem com todos dentro da sala de aula. Tinha aquelas briguinhas normais de menino, mas nada relacionado com a minha mãe, com protecionismo, não. Briguinha normal de menino. Nada relacionado com isso, não. Você, por exemplo, se formou lá? Não, aí terminei o curso primário, que chamava na época. Aí já fiz você já ouviu falar, ou talvez tenha conhecido a dona Carmita. Nossa, o curso de admissão. Também. Fiz o curso de admissão. Aí fiz chamava um verdadeiro vestibular naquela época. Era quinta série de admissão. Era um ano de admissão para depois ir para o ginásio. Chamava curso de admissão ao ginásio. Aí fiz a admissão na dona Carmita, mas para entrar lá, teve que fazer uma prova, um verdadeiro vestibular, né? Peneiramento, mas felizmente você eu passei e entrei lá para a dona Carmita, apesar que ali, sim, aquela era rigorosa, era beliscão mesmo. Ela olhava assim, Jean, ela sabia no meio dos 100 alunos quem não tinha feito o dever de casa e chamava lá em cima. Sem olhar? Vem a lousa. Ela me chamava de Márcio. Ela nunca me chamou de Paulo Márcio, só Márcio. Márcio, vem a lousa. Eu retrimi, ela adivinhava que eu não tinha feito a tarefa. Por exemplo, a partir do momento que você passou a estudar com ela, mudou o seu tipo de atitude que você tinha quando estudava com a sua mãe, em função de próprio comportamento, você se sentiu mais à vontade? Talvez isso tenha prejudicado e tenha levado um pouco mais de corretivo? Essa pergunta é uma boa pergunta, porque sem dúvida nenhuma foi uma mudança radical. Uma coisa é você sair de um grupo igual e outro, um grupo que eu fui aluno da própria mãe. Então, para me adaptar à nova professora, né? A turma, era tudo novo para mim. Tudo diferente. Igual eu falei, nós éramos só 100 dentro da sala de aula. Nossa, mas e todo mundo tinha que ser estudioso e muito competente ali. Senão a dona Carmita metia beliscão em cima. Porque essa mudança para você criou como um passarinho dentro de uma gaiola. Aí, por exemplo, eu estudei uma mãe professora, as duas ao mesmo tempo. Então saí, vou ter só a professora, como o passarinho saísse da gaiola e saísse para voar. Né? Você se lembra ainda de alguns companheiros seus dessa época, desses 100 alunos? Se lembra de alguém? A turma de Dona Carmita? De Dona Carmita. Tem um que até hoje é meu amigo muito querido, né? O Fernando Veracruz. O grande Fernando. Fernando. Lá do Bonfim. O Fernando. Foi prefeito. Meu amigão até hoje, desde essa época, eu fiquei amigo dele com 13 anos, eu estou com 71, você vê aí que não é pouco tempo de amizade. Bom estrada nisso. E começamos, ele foi meu colega de sala na Dona Carmita, e não éramos amigos ainda. Mas como nós morávamos no mesmo bairro, na chácara, que na época era uma chácara mesmo, né? Hoje é um bairro, subindo o Colégio Santo Antônio, à direita ali, a primeira ali. Aí fizemos uma amizade muito grande. Ele é inesquecível, né? Eu me lembro demais do Fernando, tinha o Martúlio Raposo, que é professor na universidade hoje aí, casado com a minha prima, mas não tinha amizade, não lembro demais dele, porque ele era forte pra caramba e brigão.
Então, na hora... Você chegou a levar alguns tapas na orelha dele? Não, né? Não cheguei não, mas já vi ele dar muito tapa. Esse tapa era sempre depois da aula, né? E depois virou professor, ficou mais light. Eu descia para dar porrada. Ô Paulo, você lembra de alguma música que você gostava desse período? De infância, desse estudo lá com a Dona Carmita? Era, na época da Dona Carmita, até que não. Mas na infância, eu... Gostava de quê? Conforme eu te falei, né, eu gostava de tocar uma gaitinha, flautinha. Então tinha várias músicas assim que marcavam mais, né? Tem alguma música que você pode colocar para a gente possa ouvir, para relembrar esse período? Rapaz, mas infelizmente, eu não lembro a letra toda. Certo, mas se você sabe... Uma das que eu mais cantava era aquela: a cerejeira não dá rosa mais, ficou tão triste, deu adeus, só que eu não lembro. Não lembro. Mas essa eu cantava demais. Você cantava e o seu companheiro tocava. Isso. Fazia uma dupla ali. E voltamos aqui, direto do VCD Estúdio, em uma transmissão da Ecológica, onde a sua história faz a diferença, com a página da vida do nosso amigo hoje, Paulo Márcio Chaves Silva, o Paulo Buda, o Paulo da Farmácia Confiança, nosso convidado de hoje. Relembrando esse período de Dona Carmita, nesse período você ainda morava em Coroas? Não, então, nesse período eu vim morar com a minha tia Ivone, irmã da minha mãe, que era casada com o Hugo Cardoso Vale, não sei se você lembra dele, que era agente do IAPC, porque naquela época era IAPC, IAPI, IAPTEC, né? O tio Hugo era agente do IAPC, morava em cima e a agência do IAPC era embaixo. Então eu vim morar com ele. Esse IAPC era conjunto... Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, né? Dos comerciários. Aí eu vim morar com a minha tia Ivone e o tio Hugo, que era o marido dela. Como é que foi essa experiência de morar com tio e tia? Quais as dificuldades e quais os prazeres que foi de viver com eles? A importância deles também na sua educação. Sem dúvida tiveram muita importância, porque foram muito carinhosos comigo durante um ano, né? Porque o curso de admissão era um ano, né? Durante um ano que eu fiquei com eles aí, foram super carinhosos. Os primos, que nós somos amicíssimos, nós somos 48 primos, todos muito amigos deles. Alguns já faleceram, mas especificamente no caso da minha tia, que eu morei com ela, eram 7 irmãos, mas uns eram muito pequenininhos. Os mais velhos a gente se dava muito bem, brincava de casinha, como se estivesse lá na roça. E tinha a mais velha, a Heloísa, que eu gostava demais dela. Depois de mais velha, já brinco com ela até hoje. Falei: Heloísa, a grande paixão da minha vida foi você. Você era apaixonado por ela? Eu não sabia. Só que eu tinha 12 para 13 anos, né? E ela uns 10 para 11. Mas era um xodó danado. Achava ela linda? Linda, simpática, tudo, uma gracinha. Que bacana, Paulo. Como que surgiu, me parece, a gente vai ver aí no decorrer do programa os depoimentos de pessoas falando com você, não só de amigos, mas principalmente de familiares, e se nota que família é um fator preponderante na sua vida e parece na vida dessa família toda. Como é que aconteceu esse espírito de união tão grande da sua família? Quem foi o cabeça de organizar isso? Eu atribuo isso principalmente ao fato, com certeza a esse fato, que a minha mãe era ela e mais 6, 7 irmãs. Então, elas foram casando, tendo os filhos, e nós fomos crescendo junto, porque, por exemplo, se você tem uma irmã da sua mãe, mas seu pai tem 3 irmãos, você não fica tão amigo dos filhos dos seus primos por parte de pai, você não frequenta tanto a casa da sua avó paterna. E lá em Coroas nós passamos a infância
frequentando a casa da minha avó materna, que éramos nós lá de casa, que já nascemos lá, e mais os primos todos que vinham passar férias. E com isso aquele espírito de união familiar, tinha os passeios, os piqueniques, e todo mundo junto. Foi se entrelaçando. As tias todas sempre muito carinhosas com a gente. A minha avó Sinhá, que era um xodó danado comigo, também tinha aquele carinho com os netos. Eu atribuo com certeza a isso, ter saído de uma família tão unida. No geral, a família toda é muito unida. Depois da Dona Carmita, você passou a continuar os estudos ou você foi para o seu primeiro emprego? Não, Jean, aí depois da Dona Carmita, aí sim, eu fiz um verdadeiro vestibular naquela época, que era para entrar para o Colégio Santo Antônio. Era difícil, né? Porque lá você sabe que era internato e semi-internato, e os externos, que era o meu caso. Aí eu fiz a prova lá, passei. Eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe veio com a régua na relação dos aprovados. Eu estava lá, acho que em 6º lugar, no meio de mais de 100. Aí a minha... Olha que o Colégio Santo Antônio, vinha gente de tudo quanto é lugar do país, para poder participar. Mas atribuo isso ao grande curso de admissão que eu fiz na Dona Carmita, né? E da primeira formação da sua mãe. E o estudo em Coroas, que a minha mãe, além de ser excelente professora, né? Quer dizer, te exigiu bastante para que você chegasse. E aí surgiu o fruto desse trabalho dela. Né? E você ficou quanto tempo no Colégio Santo Antônio? No Colégio Santo Antônio, a bem da verdade, eu passei, foi uma boa pergunta que tem que ser esclarecida. Eu passei lá, mas aí cismaram, literalmente, cismaram a minha família, principalmente uma tia ali, que era irmã de caridade, eu tinha que ser padre. Ai, meu santo padinho Peticício, logo o Buda. A minha tia pôs na cabeça dos meus pais que eu tinha que ser padre e lazarista ainda por cima. Mas como para achar um seminário lazarista era uma dificuldade, aqui tinha um famoso seminário, Colégio São João, aqui dos Salesianos. Colégio Salesiano. Aí eu vim, em vez de entrar para o Colégio Santo Antônio, que eu passei um vestibular dificílimo, me matricularam no Colégio São João para ser Colégio Dom Bosco, na época, para ser seminarista. E como é que foi isso? E lá eu estudei 2 anos. Foi na base da democracia. Um dia ditadura, outro dia também. Isso. Falou tudo. E aí, como é que foi? Não tem negócio de falar, não. Como é que foi? Não teve jeito de falar, não. Teve que ir. Teve que ir. E lá o negócio lá era feio, era rigoroso demais. Você vê que eu era um menino. Você tinha quantos anos no período? 1960, eu sou de 40 e tal, com 13 anos. Já era interno no seminário. E sabe quantos dias por ano você podia ir em casa? Não. Só do Natal até o Réveillon. O restante você tinha que ficar internado? Internado dentro do colégio. E aí, como que foi? Uma disciplina rigorosíssima. Como foi para você as noites nesse seminário? Nossa. Lá, como tudo na vida, tem os pontos positivos, né? Por exemplo, eles insistiam muito na parte de esporte. Você tinha que praticar muito esporte. Lá tinha tênis, tinha espiribol, tinha raquetão, que é um tênis. Quando você já está bom no raquetão, eles te deixavam ir para o tênis. Essa parte. E o estudo, o ensino também era muito bom, né? Você vê que era um menino de 13 anos, eu estudava latim, francês e inglês, né? Além do português, né? Esses 2 períodos, esses 2 anos que você ficou lá, quais as dificuldades que você sentiu? A bem da verdade mesmo foi a disciplina. Se não fosse tão rigoroso, fosse uma coisa mais maleável, vamos dizer assim, mas não, era tudo muito rigoroso, né? Horário para tudo, sabe? E tem umas coisas também, segundo eles, imitando São Domingos Sábio, eles estavam um verão, dezembro, um calor, você não podia tirar uma camisa
Jogar futebol tinha que ser de camisa, de calça comprida, gente. Não podia nem colocar a mão no bolso, né? Ah, não podia não. E para dormir tinha que dormir assim. É. Puxa, exatamente. Duro, hein, meu? E era assim mesmo. E você quer saber mais? Para tomar banho, não tinha torneira nos chuveiros. Eu não me lembro exatamente quanto nós, porque lá tinha menores, que era o meu caso, médios e maiores, tudo separado. Então tinha um dormitório só dos menores, só dos médios. O nosso dormitório tinha aquela série de chuveiro, o padre ficava num registro, uma roda grandona, num registro. Ele fazia assim, ó, batia a palma, era para avisar que ia abrir o registro. Aí abria, a chuveirada toda abria de uma vez só, cada um no seu quadrado. Só que um detalhe importante, a água era gelada, era proibido falar em água quente, porque podia provocar tentações, vamos dizer assim. Eles não falavam isso, mas hoje a gente sabe que era isso. Então a água gelada. Ele aí batia 2 palmas, avisava que ia fechar o registro, que era para a gente ensaboar. Depois batia 3 para avisar que ia abrir o registro outra vez, para a gente tirar o sabão. Mas nesse ínterim, nesse intervalo, ele agachava, olhava debaixo de todas as portas para ver as canilhinhas da gente, sempre estava debaixo de chuveiro mesmo. E a água fria, se a gente estava escondendo a água, se estava realmente tomando banho. Se tinha tomado banho ou não. Isso é uma coisa inesquecível. Se eu viver mais um ano, 2 ou 100, jamais vou esquecer disso. Olha, e como você vê, né? Não podia colocar a mão no bolso, não podia fazer isso aqui. E com frio? Com frio, para se tomar banho com água gelada. Frio, igual nós estamos agora em junho, julho, o frio, que era mais intenso ainda, porque naquela época, hoje tem fatores que contribuem para diminuir um pouco, asfalto, desmatamento, diminuiu um pouco o frio. A temperatura do frio aqui que era muito grande. Era um frio, uma coisa horrorosa, e não existia água quente. A água quente era só no chá e no café. Não existia. Paulo, você ficou lá durante esses 2 anos. Tem mais algum detalhe que você se lembra, que você poderia relatar para a gente? Algum detalhe bom ou algum detalhe... Os ruins eu já te falei. Você já colocou. Os rigores e a questão da água também me marcou muito. Agora, tinha um lado bom, sim, música, né? Eu sempre gostei de música. Você você chegava no colégio, o padre chamava um por um. O padre, que era pianista, chamava um por um dos alunos na sala dele onde tinha o piano e perguntava: você gosta de música? Gosto. Canta alguma coisa? No meu caso, eu falei: gosto, canto. Qual a música? Essa que eu ameacei cantar, Cerejeira, não dá. Aí o padre falou: você deu o tom aqui no piano? Você entra nessa música no tom? Eu falei: acho que sim. Ele deu o tom. Quando eu comecei, ele já falou: está no coral. Você pode ir para o coral. Aí você se sentiu mais confortável, e melhor. Do coral, como ele viu que eu tinha musicalidade, era o mesmo padre, já me levou para a banda de música também. Comecei na trompa, da trompa fui para o clarinete. Tem até uma foto, eu te enviei aí, você deve... Depois você vai ver, com certeza. No meu tempo de banda no colégio, tem um retrato da banda, toda nossa, de alunos. Era uma banda grande. Isso era um lado bom, já. Um lado muito bom. Agora, você ficou esses 2 anos, depois você partiu para que caminhada? Como é que foi você desistir de seguir a ser padre? Como é que foi enfrentar as feras? Você sabe como é que era um rigor da educação naquela época. Mas você chegar perto do seu pai e da sua mãe: não quero mais ficar assim, aqui, não era fácil. Mas eu estava tão mal lá, assim, no geral, tinha as coisas muito boas, mas no geral, que eu falei: eu vou sair, não vou ficar aqui não. Aí falei com meu pai, mandei carta, porque eles podiam visitar a gente, já, primeiro domingo de cada mês só. Visitar. Tinha um pátio
Podia ficar quanto tempo, mais ou menos? A visita era em torno de 1 hora. De 1 hora. É. E 1 minuto a mais? E os pais de cada menino, e às vezes levava algum primo, alguma prima, né? Eu ficava torcendo para levar essa prima que eu gostava dela, que era a Heloísa. Aí que a desistência era total aí mesmo. que a desistência era total. Mas, então, eu abri o jogo, eles tiveram que aceitar. O que eu fiz? A história, voltei para onde? Para o Santo Antônio, que eu tinha passado e podia ingressar, porque eu tinha 2 anos, eu podia... Ainda tinha direito de ingressar. E era pago também, né? Era pago. Tinha que passar no verdadeiro vestibular, mas era pago. Aí fui eu para o Colégio Santo Antônio. Só que, acostumado com a disciplina de seminário, colégio interno, caí num bando de louco lá no Santo Antônio, menino do Brasil inteiro. Um monte de menino encapetado e coisa. E eu também era uma criança... Doidinho para sair da gaiola. Saí da gaiola, aí saí demais, ó. Entrei na bagunça e coisa. Eu fiquei lá 1 ano, vou te ser sincero, eu não passei nenhuma matéria. Nenhuma. Tinha até um amigo meu, talvez se conheça, meu colega de sala, o Zé Maria Perim, que é aposentado aí da Telemir. O Zé Maria e eu, nós fazíamos tudo quanto é diabrura na sala de aula. Eu tomamos muita porrada dos freios. Naquela época ele dava uma porrada mesmo. Então, era normal isso. Aí saí do colégio Santo Antônio. Como é que foi enfrentar sua mãe, principalmente sua mãe muito rígida, nessa situação de desconforto? Ah não, todas essas situações tinha que ouvir um bom sermão, né? E acabava que influenciava até no procedimento da gente, porque você se sentia culpado e inferiorizado, menos inteligente que os outros, mas não, é porque a mudança foi radical. Tanto é que no Colégio São João o ensino era primoroso e eu só tirava notasse em tudo. Se talvez você já fizesse aquele caminho que você estava, isso talvez não teria ocorrido e você chegaria ao nível A que você estava, no nível A. Com certeza. Essa mudança aí mexeu com a minha vida, já que está nesse assunto. Esse aspecto. Para fechar esse tema, como diz eu fui para a escola de comércio. Aí fui para a escola de comércio. É onde eu entrei já no 2º ano de ginasial e comecei o 2º, 3º, 4º e o científico, tudo lá na escola de comércio, que era o Major Bidar na época. Major Bidar. E ali é que mas nesse intervalo, em 1962, aí eu comecei a trabalhar com meu pai na farmácia. Seu pai tinha farmácia? Tinha farmácia. Aí você trabalhava em São João ou lá? Aqui em São João. Seu pai já tinha farmácia? Já tinha, em 1962, eu tinha 15 anos, já comecei a trabalhar com meu pai na farmácia. Essa era a farmácia Confiança? No mesmo lugar que está até hoje, 50. Na escola de comércio, passou-se a você a trabalhar, né, na farmácia Confiança e também, ao mesmo tempo, estudar. A pressão da escola não era a mesma pressão que você sentia dentro do Santo Antônio e até mesmo, principalmente na época do Dom Bosco, né, do Colégio Dom Bosco. Como foi para você aliar o trabalho e esse estudo? Foi bacana? Ou você acha que isso atrapalhou um pouco a sua concentração? Jean, boa pergunta. Isso influenciou muito na minha vida, influenciou assim, não negativamente, nem... Mas de uma maneira positiva. De uma maneira positiva, influenciou em termos de estudo. Como eu saía da aula e ia trabalhar... Aí você não conseguiu atingir o que você poderia atingir. Isso. Eu tinha planos de formar, fazer medicina, que era o meu sonho, né? Porque eu gostava de medicina, né? Gostava de biologia, mas lá na farmácia, para se trabalhar e estudar era muito difícil conciliar, porque não é igualzinho hoje que você fica lá no balcão escorado esperando chegar cliente, era um movimento
Você saía cansado, você trabalhava muito. E não havia computadores para poder ajudar. Não havia computadores, não havia tudo era nada, manual. Tudo manual. E você chegava em casa cansado. Ainda pegar livro para estudar, para fazer um vestibular, por exemplo. Isso foi caminhando de uma tal maneira que eu desisti de fazer um curso superior. Falei, vou terminar só o curso científico e vou continuar trabalhando, já estava numa estrutura bacana, né? Legal. Ô Paulo, na farmácia, quais as funções que você desenvolveu? De venda, de balcão? Literalmente tudo. Eu venda, aplicava injeção no músculo e na veia, porque naquela época era permitido. E o carnaval, por exemplo, fazia fila de gente para tomar injeção na veia, glicose, o cara podia ser diabético, cair duro para trás. Né? Chegava uma missapé com uma glicose aqui, o Papa aplicava, eu e meu irmão. Você e o meu pai também. Seu pai também. Meu pai também. O meu pai que ensinou a gente a aplicar injeção na veia, nele mesmo. Ah, então ele foi cobaia. Ele fazia o garrote assim, ó. Ele fazia o garrote. É essa veia aqui, ó. Não pegou não, outra vez. Muito bem. Então ele se fez como cobaia, porque eu achei que você ia pegar, por exemplo, aqui o nosso amigo Ayrton, nosso amigo Eduardo Santinho aqui, os nossos companheiros que ajudam a fazer esse programa. Aqui, se não fosse eles, a gente não estaria aqui colocando essa belíssima história no ar para que você, ouvinte, pudesse compartilhar. Eu achei que você pegaria estranhos. Não, o seu próprio pai usou vocês como cobaia. Nós aí aprendemos a dar injeção no músculo e na veia, atender balcão, olhar catálogo de... Chegava um cara, um cliente com a receita. 10 remédios diferentes, doutor Cid Valério, não sei se você lembra dele. Lembro. Ele não receitava menos de 10 remédios, o nosso amigo Ailton deve lembrar. Então, cada remédio era de um laboratório. Você tinha que saber o nome do laboratório de cor para ir no catálogo, ver o preço daquele remédio. Você falou um negocinho hoje, você consulta no computador. Você consulta. Agora que eu me lembro também que era extremamente complicado, era letra de médico. Não sei se isso ainda existe hoje, ainda é complicado ou não. É um absurdo, né? Mas ainda é ruim, né? Mas a gente estava tão acostumado, as letras já eram terríveis naquela época. Não corria risco de você mandar um remédio errado? Podia acontecer, né? Podia acontecer, com certeza. Então essa precisão de entender a letra do médico era importantíssima. Talvez ela seja importante hoje. Eu não sei, tem muito tempo que eu não vou no médico. Então não sei como é que está sendo as receitas hoje imprimem, né? Imprime, eu acho que seria muito mais interessante, mais responsável seria até obrigatório, eu acho. Mas deveria ser obrigatório. Muitos escrevem ainda aquele garrancho ainda. Deveria ser obrigatório. E o Paulo, na adolescência, aborrecência, juventude, como é que surgiu esse Paulo que a gente vê, amante de carnaval, amante de futebol? Quando começou a surgir isso? No caso do futebol, por exemplo, desde criança, né? Lá em Coroas, o meu pai era torcedor fanático do Fluminense e eu com meu irmão fomos seguindo o rumo dele. E o meu avô era flamenguista, então era até gozado, tinha um neto que era flamenguista, ficava no rádio lá, sintonizando para ouvir Fla-Flu. Ficava um neto do lado do meu avô e os 3 outros, meu irmão, outro primo, que eram os fluminenses por influência do meu pai, ficavam do outro lado do rádio, do outro lado, torcendo pelo Fluminense. Então essa coisa do futebol é coisa de menino. Sempre gostei, né? Você como canhoto era para ser um jogador habilidoso. Você não conseguiu ser habilidoso sendo canhoto? Porque se não conseguiu, vai ser o primeiro que eu conheço que não tenha tido habilidade com a bola. Mas você literalmente tirou daqui. Que eu sempre falo, o primeiro canhoto ruim de bola que eu conheço, é que eu conheci, não, que eu conheço. É você. Até hoje sou eu. Eu não sei se é pelo fato desse negócio de eu ter sido forçado
a escrever. A ser destro e também, né? Com a mão direita, mexeu com o meu cérebro lá para jogar bola. Mas para jogar bola, Jean, se eu for chutar uma bola com o pé direito, eu caio de costas. Ah, então você não conseguiu chutar com as duas pernas, não. No seu eu caso, sempre trabalhou só a com direita com a mão. Então tem isso, pode ter contribuído, mas foi ruim de bola mesmo. Mas gostava, jogava. Você jogou em algum time da cidade, não? Time lá de Coroas, jogava. Ainda foi a camisa do Flamengo ainda. Eu era menino fluminense, ainda ia contrariado com aquela camisa do Flamengo, jogava time de menino lá. Mas acho que eu jogava porque era filho do Zé Osvaldo, era farmacêutico, era tudo lá na cidade, né? Porque por causa da bola que eu jogava, não teria lugar no time, não. Você, peladas e tudo, você participava? Tudo. Gostava demais. Futebol de salão na sua época joguei não havia? Muito, jogava? Muito, mais pra frente mesmo. Mais pra frente. Por exemplo, e o Paulo do Carnaval? Então, aí, Carnaval eu comecei a participar já bem mais velho, senhor. Bem mais velho? Bem mais velho em relação à adolescência, infância, né? Certo. Esse Paulo que era para ser padre, como é que era esse Paulo em termos com as mulheres depois da adolescência e aborrecência? Como é que foi a sua busca de um amor? Jean, interessante. Por causa do tipo de educação também, família muito rigorosa, eu nunca fui muito paquerador, assim, muito mulherengo. Não, batia o olho, gostava, era aquela e aquela. Agora, não perdia uma brincadeira dançante, que a gente chamava na época, né? Um baile, ia em tudo, dançava, tomava muita tábua, que chamava, né? Chamava a menina para dançar, ela dava tábua, falava assim, não, eu estou cansado, eu não vou não. Aí levava muito. Ela levava. Mas você não tinha vergonha de chegar e pedir? Não. Dançava de rostinho colado. Tudo certinho. Era o chique na época, né? Dançar de rostinho colado, com N meninas, né? Com N meninas. Mas, assim, namoro mesmo, eu tive 2, 3 namoros só, você acredita? Namoro mesmo. Poucos namoros, né? E a minha falecida esposa, né? Que foram 6 anos de namoro e depois 39 de casado. 39, 6 anos de namoro. Como você conheceu? Então, eu a conheci justamente nas brincadeiras dançantes. Só que nesse caso foi na casa dela. Usava muito isso. Nosso amigo Ailton deve lembrar disso. Fazia brincadeira dançante nas casas de família. Minha mãe fazia demais. Punha toca-disco, né? E ficava as meninas sentadas na sala, nós também. Aí levantava, chamava uma para dançava, chamava a outra. E a minha namorada, quer dizer, passou a vir a ser a minha namorada, tinha 15 anos, eu estava numa brincadeira dançando na casa dela, eu gostei dela e comecei a namorar, você acredita? Ela com 15 e eu com 21, sou 6 anos mais velho que ela. Naquela época já havia aquela música Conceição, eu me lembro. Já havia. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, já havia. E você, como um cara que gosta de música, chegou a cantar para ela, Conceição? Pior que não. Pior que não, não gostava muito de Calbi Peixoto. Não gostava de Calbi? Caramba, eu sou fã do Calbi. Então, por exemplo, Zinha, ela é conhecida como Zinha. Vocês ficaram 6 anos namorando para depois se casar. Por que demorou tanto tempo assim para vocês fechar esse casamento aqui? Então, aí nesse período eu fiz um concurso no Instituto Brasileiro do Café, que você já ouviu falar? IBC. IBC, legal. Então, aí fui trabalhar no IBC, fui trabalhar no IBC, Varginha. Aí você mudou da cidade de São Paulo? Ela era namorada dela, mas ela era menina ainda, né? 16 anos. E ela ficou aqui na cidade? Ficou aqui, eu fui morar em Varginha. Aí naquela época era uma luta, né, para vir aqui, porque não tinha essa facilidade de ônibus que tem hoje. Nem asfalto tinha de Lavras para cá, né? Para vir de Varginha para cá eu tinha que pegar o ônibus
de Varginha para Belo Horizonte, descia no trevo Três Corações, ficava torcendo para o ônibus que vinha de Três Corações para São João del Rei, São Paulo, São João del Rei, ter vaga, ter lugar para levar a gente. Não podia, porque não tinha um limite de lotação do ônibus, não podia viajar mais do que 6 em pé. Hoje não pode ir ninguém em pé, né? Mas naquela época ainda podia ir 6, né? Então a gente ficava... Então eu vinha pouco aqui, né? Mas fiquei lá em Varginha 2 anos, 71 e 72. E como é que foi essa experiência de Varginha? O que você tirou de bom e de ruim nesse período que você teve lá? Lá em Varginha foi muito bom as amizades, todos os amigos, os colegas do IBC, né? Todos se davam muito bem comigo, eu com eles. E tinha futebol também lá, tinha um time de futebol. E eu te falei, eu era ruim de bola, mas eu estava sempre jogando. Mas era disciplinado. Esforçado. Então, ali foi uma boa lembrança de Varginha. E a melhor lembrança de Varginha foi que lá tinha a escola técnica de química. E como eu já tinha o curso científico, eu podia entrar já no 2º ano da escola técnica de química. Então me formei lá. E com esse diploma de técnico químico, eu vi a Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, na época famosa, hoje ainda é famosa, mas potência não é, ainda é uma potência, mas era uma empresa estatal, era no auge do milagre brasileiro, década de 70. Aí fui chamado para a Vale do Rio Doce. Aí você saiu do IBC, que era federal, e passou para uma outra estatal. Outra estatal, Companhia Vale do Rio Doce. E aí, lá, que cidade? E lá que vieram, aí eu já fui para lá, eu fui para lá em junho de 73. Em setembro de 74, eu já me casei, né, com a então namorada, né? E vocês viveram onde? Que cidade? Então, aí eu a levei para Itabira. Para Itabira. Foi lá que vieram meus 3 filhos, né? E apesar de que ele nascido mesmo lá, foi o Arthur, né, o meu caçula. Ele nasceu lá, o caçula que nasceu lá. A minha mulher, quando ficava grávida, naquela época não tinha ultrassom, não tinha nada. O médico calculava que vai nascer em tal mês, ela vinha para cá para ter então, criança. A Fernanda e a Daniela foi feita assim. Mas foram fabricados em Itabira, com certeza. Com a força da CSN. A força da Companhia Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. CVRD. É uma potência, né? E essa vida em Itabira para você, como é que foi? Essa adaptação da sua mulher, essa adaptação de casamento, a adaptação também do clima, que lá também era muito mais quente, é muito mais quente do que São João del Rei. Então, como é que foi para você? Foi interessante o clima de lá, porque se fala Itabira, liga com Ipatinga, que é um calor, mas Itabira não é tanto. Parecidíssimo com aqui, o clima de Itabira. Eu achava em função de Ipatinga. A cidade, a altitude lá é grande, né? Tem muita montanha, Itabira. Então o clima é muito parecido com o daqui. Muito parecido, o inverno é rigoroso, igual daqui. Então a adaptação foi boa? Foi boa, eu me adaptei bem demais à cidade. Uma cidade muito boa, muito hospitaleira. E hospitaleira por natureza, pelo fato de, quando eu fui para lá, Vale do Rio Doce tinha 5.000 empregados lá. Então o povo acabava sendo hospitaleiro. Era tanta gente de fora que trabalhava lá, né? Que você ficava... assim, muita vontade na cidade. Pois bem, voltamos aí com Páginas da Vida do nosso amigo Buda, 71 anos, né, de história nesse planeta. Fala, tio Buda. Vou contar uma passagem aqui, de várias passagens que nós tivemos juntos. Saímos de São João del Rei para a final da Libertadores contra os Estudiantes. E naquela euforia, a torcida do Cruzeiro louca e achando que o título seria muito fácil. Chegamos lá e fomos surpreendidos com a derrota. 2-1, voltamos para São João na van, super tristes, e o Paulo falou que jamais o Cruzeiro
conseguiria ser campeão de novo, um desânimo, né? Eu, no dia seguinte, fiz uma cartinha, um bilhete, entreguei para ele, dizendo que o Cruzeiro é muito grande, que aquilo era uma derrota. O futebol prega essas peças na gente, mas que no futuro a gente conseguiria outros títulos tão importantes quanto aqueles, e a gente comemoraria junto no estádio. Passado algum tempo, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Né? É uma lição que a vida prega pra gente, coisas boas e coisas ruins, e a gente sempre tá dando os pulinhos pra tá melhor e pra tá junto da família e mais feliz, tá? Um abração, um beijo na testa e te amo. Beijão. Meu pai é uma das personalidades mais fortes que eu conheci nesses meus 38 anos de vida. Uma personalidade única, rara e por isso especial. Tem um estupim curto, mas o coração é enorme. E ele me ensinou muita coisa nessa caminhada, por isso sou muito grato a ele. Então, Paulo Buda, fica aqui um beijo, um abraço, tudo de bom, e espero poder curtir ainda muitas décadas aí ao seu lado, para a gente cantar uns sambas, torcer para o nosso Cruzeiro, e daqui a pouco com um netinho novo aí para acompanhar a gente. Um beijo, valeu, muito obrigado por tudo. Se eu fosse definir o Paulo Buda em uma palavra, eu diria que é uma figuraça, uma pessoa caricata, cheia de personalidade. E nesses 15 anos que eu tô na família, eu não tenho uma passagem específica para falar sobre o Paulo, mas uma característica muito forte dele é o cuidado e o orgulho que ele tem dos filhos. E isso é muito bacana para a gente levar para a vida. A gente vê que isso vem lá do fundo do coração dele. E agora, Paulo, o que eu desejo é que com a vinda do seu netinho, o Pedro, que ele possa somar essa alegria de viver e esse carinho com os filhos e com a família que você tem. A gente está muito feliz e tudo de bom que você siga em frente com a gente e que a gente possa participar de muitos momentos de música, de alegria e de muito alto astral. Um beijão do Pedro e da Renata. Tio Paulo, relembrando a paródia dos seus 70 anos em sua homenagem, vamos cantar um pedacinho. E eu sou um fariseu que muito já conquistei, família e amizade, valores que cultivei, senso de humor e carisma, a melhor parte de mim, as emoções me transbordam, sou mesmo intenso assim. E pra fechar esse tema, uma cachaça requer. Eu hoje abro os meus braços pra receber quem vier. Parabéns! Paulo, quero te dizer que durante esses 4 anos que estamos juntos, tenho sido a mulher mais feliz. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa para mim e que me faz tão bem. Obrigada pelo seu companheirismo, obrigada pela sua amizade, obrigada pela sua presença. Eu te amo e te espero poder viver ao seu lado por muitos e muitos anos. Beijo de sua Vandinha. O que eu tenho para falar do tio Paulo, ou tio Buda, como ele é chamado pelos sobrinhos, é que ele é uma pessoa fantástica, eu diria que marcante por onde passa. Ele carinhosamente apelidou todos os sobrinhos, eu sou a Loló. O que eu tenho assim de especial para contar dele, né, além de vários momentos juntos em família, foi o DVD que ele me deu das filmagens da minha festa de 15 anos e do meu casamento, porque naquela época não existia essa facilidade tecnológica. E o tio Paulo, com todo o seu carinho, com toda a sua amizade por mim, registrou esses momentos de forma bem familiar. Então ali estão guardados momentos íntimos, né, da família, dos momentos antes da festa, durante,
no finalzinho, quando fica só aquele restinho de gente. É uma coisa única, um presente único que eu tenho guardado com muito carinho. E tenho na lembrança também os momentos em que ele, junto com a tiazinha Dani, Nanda e Arthur, iam a Campo Belo, onde eu morava na época com minha família, né? Eram momentos assim de amizade, de curtição, de felicidade, que vão ficar para sempre assim na memória, eu acho que de todos nós. E ele participou, né, desses momentos, deixando eles mais alegres, mais divertidos, e vão estar sempre no meu coração. Grande beijo da Loló. Paulo fazia estudo de clarineta no Conservatório de Música. E numa exibição, num dia de festa, ele foi se apresentar no palco e logo a primeira nota foi um fracasso, uma vergonha. Ele ficou envergonhado, todo mundo. Mas afinal descobriu-se que a palheta estava errada. Então sua mãe, que é muito brava, obrigou-lhe a tocar com a palheta direita, para provar que era o problema da palheta. Tocou, felizmente saiu-se muito bem. Olá, página da vida. Olá, Jean. Olá, Paulo Buda. Quero aqui prestar um pequeno depoimento de um fato que ocorreu durante a carreata do Cruzeiro. Naquela oportunidade, eu estava logo atrás do carro do Paulo Buda, carro novo, e o Paulo distraidamente bateu na traseira no caminhão. E a colega nosso, o Dani Coelho, que também estava na carreata. Aí paramos a carreata para ver o que tinha acontecido. Graças a Deus, como foi um pequeno estrago, o Paulo falou assim: continuamos a carreata, vamos seguir em frente. Abração ao meu grande amigo, cofundador da Máfia Azul, e os demais colegas que torcem pelo Cruzeiro nessa grande Minas Gerais. Pois bem, gente, voltamos com o Páginas da Vida de hoje, de Paulo Márcio Chaves Silva, Paulo Buda, mais de 71 anos de história nesse planeta. Paulo, como é que você foi voltar para São João del Rei? Pois é, Jean. Todo mundo assustou aqui, viu? Meu irmão, inclusive, porque largar um emprego. Uma estatal fortíssima. Fortíssima na época. Salário excepcional. Eu sou um simples técnico, eu te falei, fiz o curso técnico de Química. Eu ganhava mais do que a maioria dos engenheiros em qualquer empresa que não fosse a Vale Rio Doce. A Vale, eu pagava muito bem. Agora, eu gostava demais da cidade, mas lá dentro do trabalho, eu não gostava por dois motivos. Eu trabalhava 3 turnos, porque como eu sou técnico, né, eu era supervisor de turno. A Vale Rio Doce trabalhava... Era tornante, cada dia, cada período... Não tinha carnaval, não tinha Semana Santa. Então eu trabalhava, eu era um dos supervisores de turno. E isso foi me cansando, porque foram 7 anos que eu fiquei lá. 7 anos trabalhando de turno. Você acostumava a trabalhar, levantar 5 horas da manhã para ir trabalhar de 6 às 3, folgava 2 dias, aí tinha que ir às 3 para trabalhar até meia-noite. Na hora que você estava acostumando, no 6º dia, aí você tinha que folgar 2 dias e começar de meia-noite às 6. E isso foi de 7 anos. Isso e mais a contribuição preciosa para me sair de lá, de um engenheiro, um tal de Alberto Barroso, que era o meu chefe lá, que eu vivia as turras com ele. Ele era um cara nojento, prepotente, orgulhoso, coisa que não combina comigo. Faço questão de falar isso aqui. Então ainda fiz questão de sair de lá, na ausência dele, para ele não achar que foi ele que me demitiu. Justamente. Numa viagem que ele fez, eu fui no superintendente do departamento das Minas, falei com ele, mas tinha um homem casado, pai de 3 filhos, pequenos, o menino era pequeno, o Arthur tinha meses de idade. Eu falei, não, mas eu não estou feliz aqui, eu quero sair. Só que você me demite, por favor, para me pegar tudo que eu tinha direito, né? Ter condições de ter os direitos.
Mal sabia ele que eu ia comprar a farmácia do meu pai. O pessoal aqui já sabia. Mas ele não podia saber que ele não me demitiria. Mas ele falou, mas eu quero sair daqui antes do meu chefe chegar, que ele não vai ter esse prazer. Não. E, então esse cara contribuiu muito, esse Alberto Barroso. E os 3 turnos, que ele estava cansado disso. E a partir disso, nasceu a Farmácia Confiança. Não, aí a Farmácia Confiança já tinha. Já né? tinha. Desde Você 62. passou a ser o proprietário da farmácia. Isso, passei a ser o proprietário. Eu comprei do meu pai, apesar de todas as gozações da família, que eu ganhei, presentinho de papai. Primeiro que... Não foi bem assim. Eu não consentiria isso. E meus irmãos também sabem, né, que eu comprei. Inclusive a minha irmã Ana Lúcia, a caçula, ela trabalhava lá, continuou trabalhando comigo. Eu peguei a indenização da Vale Rio Doce, que não foi pouca, vendi um apartamento que eu tinha em Itabira e comprei a farmácia do meu pai. O restante, sim, fez um negocinho de pai para filho, assim, ele financiou em 12 vezes, sem juros, né? Sem juros. Aí isso foi negócio de pai para filho, só isso. O resto foi negócio. E, por exemplo, você ficou quanto tempo na administração, na direção geral da farmácia? Então, aí na farmácia eu cheguei em novembro de 80. O Arthur, esse menino meu, eu entrevistei ele, estava com 6 meses. Ele é de março de 80. Estava com 6 meses ainda. Aí todo mundo falou que eu era meio louco, né? Criar uma família aqui, saindo do empregão daquele. A estrutura que você tinha lá era estável, né? Estável. Dificilmente você seria mandado embora. Não, isso não seria nunca, porque eles não demitiam os supervisores, a não ser em casos gravíssimos, que eu jamais ia cometer. E se eu não fosse conversar com o superintendente, eu não sairia mesmo. Essa experiência de sair de empregado para se tornar patrão, como é que isso mexeu a cabeça sua? Como é que foi para você? Ô, Jean, foi uma excelente experiência. Isso mexeu mesmo, no bom sentido. Foi muito bom. Não que eu esteja menosprezando as pessoas que são empregados bem ou mal empregados, mas você sendo, como diz no jargão popular, dono do seu nariz, né? Você corre uns riscos, é claro, mas você tem que saber administrar, né? Eu tive esse dom, felizmente. Essa disciplina que você teve em todos os parâmetros, né? Seja da sua casa, através da sua mãe, do próprio seu pai, como também Dona Carmita, a disciplina que você teve no Colégio Salesiano, no seminário, a disciplina que você teve no Colégio Santo Antônio, isso tudo faz parte desse Paulo de hoje, né? Ah, com certeza. E isso ajudou na formação de se tornar a Farmácia Confiança uma verdadeira confiança em todos os sentidos. Não só para os remédios, que ainda continuam, né? Mas como também na sua formação como empresário. Com certeza. E aí, a cidade de São João del Rei despertou o Buda mais em que? O carnaval se tornou mais presente ou esse carnaval já existia antes? Então, Gina, quando eu vim para cá, então é que eu comecei. Porque quando eu morava em Itabira, quando coincidia de eu ter folga no carnaval, que eram 3 turnos, né? Nem sempre eu estava aqui no carnaval. Então eu participava muito pouco. Rarissimamente coincidia. Porque 3 turnos, você sabe como é que é, não pode olhar folhinha, não. Aí, quando eu voltei para cá, comecei a sair no bloco Lesma Leda, que eu gostava demais. E depois... Lesma Leda, você lembra das fantasias que você saía? Eu sempre saía com a mesma fantasia. Sempre com a mesma fantasia? Saí de Zé Sarney. De José Sarney. Isso o que você queria dizer com essa fantasia de José Sarney? Qual que seria o seu recado que você estava dando? Eu não expliquei isso. Eu saí de Zé Sarney, não que eu queria. O povo do bloco que me via na hora que eu chegava com o meu paletó xadrez, uma gravata branca. Você parece... Uma bermuda e um bigodão preto que eu tinha. Na época, por incrível que pareça, era preto. E engomava o cabelo para trás.
Na hora que eu entrava lá na avenida, lá, tudo, já era sucesso. Sarney, é que pegou. Aí você ficou durante quanto tempo saindo de Sarney? No Lesma Lerda eu saí alguns anos, viu? Não foi, uns 6 anos eu saí. Depois do Lesma Lerda, as domésticas. Não, eu saía ao mesmo tempo, né? Lesma Lerda, eu saía no Alvorada também, que é o primeiro bloco. E de Alvorada saía de Sarney também? Não, no Alvorada era camisola, touquinha e uma botinona que eu trabalhei na Vale do Rio Doce, não era para ninguém pisar no meu pé. E um meião do Flamengo, não sei porquê, que dava um contraste com a camisola. Era isso aí, eu saía assim. Os anos todos que eu saí no Alvorada, eu saí com essa camisola, que era da avó da minha cunhada. E chapava para sair desses blocos? Bastante. E, por exemplo, a sua esposa te acompanhava, não? Grande pergunta, tadinho. Ela me tolerou, me acompanhou. Não, te acompanhou. Ela não gostava de carnaval. Mal ia ver os desfiles da escola de samba, coisa que eu já não gostava. O seu negócio era brincar. Eu levava ela, punha lá, eu comprava o ingresso, punha ela na arquibancada. Ia furiar. Ia tomar umas fora do desfile. Era a parte que eu não gostava. Por exemplo, nesse bloco, seja Lesma Lerda, seja também no Alvorada, tem alguma lembrança, alguma coisa engraçada que você se lembra, que você pode colocar pra gente? Tem muita... Tem duas coisas interessantes que os dois companheiros que saíam do meu lado, eram milhares de pessoas, mas tinha dois que saíam comigo sempre. Era o Zé Raimundo Reis, que é conhecido aí na cidade como Caixa d'Água. Caixa d'Água. Caixa d'Água na cabeça. O Caixa d'Água saía, e o Ronaldo, um que mexia com a Costarte estranha. O Ronaldo. O Ronaldo também era folião, não sabia, não. Durante os anos de cambalhota, não. De Alvorada. Assim, e nós, invariavelmente, íamos para casa do Ronaldo primeiro, carcava todas, dobradinho, mocotó, para fortalecer. E às 4 horas da manhã, assim, nós subíamos para a igreja do Carmo ali para esperar a saída do bloco. Isso era um caso interessante do bloco. E a outra é que eu fiz, não sei porquê, eu fiz uma promessa de parar de sair no Alvorada aos 50 anos. Em função de que você não se lembra? Não me lembro, acho que esse negócio mesmo não está mais nesse planeta, deve ser isso. Às vezes a preocupação de não estar no planeta, você vai ficar mais 20 anos, mais 30, mais 40, e aí vai ficando. Não tem um motivo espelho, vocês meio que ia parar. E eu sempre, outra coisa interessante do Alvorada, é que quando o bloco terminava ali no Bico de Lacre, eu sempre pedia uma caixa de cerveja para os músicos, e o rapaz ia receber na minha farmácia na quarta-feira de cinza. E ele que confiava em mim ia receber. E até hoje eu me esqueço o nome dele. Filho do português que era dono lá, gente. Motorista. Ele falava comigo, quarta-feira então você vai lá. Né? Até hoje, eu encontro com ele na rua, ele tem 21 anos que eu não saio mais no bloco. Ele fala comigo assim, quarta-feira, viu? Pegou esse apelido de quarta-feira, porque quarta-feira ele ia receber. Mas, por coincidência, no 50º ano, cinquentinha, que eu ia parar de sair mesmo, eu fui agachar para pegar uma cerveja no engradado, saiu uma guerra de pão de folião lá. Na hora que eu agachei, foi a gota d'água, faltava para não parar de sair no bloco. Na hora que eu agachei, levei uma pãozada no olho. Ficou colichado. Levei uma pãozada de pão duro. E para explicar em casa? Eu não vi aquele pão. Eu cheguei lá no Penas, joguei a minha camisola, aí ia parar de sair mesmo naquela, falei aquele normal. Certo. Mas o que foi? Levei uma pãozada no olho. A turma que estava lá deitou para rir, né? Depois passou a sair no Cambalhota do seu menino. Como é que surgiu essa ideia do Cambalhota e como é que você acampou? Lógico, pelo seu filho. É interessante porque todo mundo pergunta por que esse nome Cambalhota, né? O meu filho Arthur, com alguns amigos,
lá no sítio nosso, lá em Coroas, eles tomando uma cerveja, fazendo churrasco, eles se abraçavam, vinham correndo e viravam, abraçados juntos, uma, duas, três cambalhotas, sem um largar o outro. Aí criou aquela mania, toda reunião que tinha, eles viravam cambalhota. Até que dentro da cidade, no asfalto, estava numa festa, alguma coisa, e virava cambalhota. Aí surgiu a ideia de criar o bloco Unidos da Cambalhota. Tanto é que logo a logomarca é uma mulher que virou cambalhota. Hoje é o carro-chefe, um dos carros-chefes do Carnaval de São João, que mantém esse carnaval. E o bloco começou rigorosamente com a minha família, né? Eu não saí, sabe por que eu não saí no primeiro cambalhota? Por que aconteceu? Eu cheguei cheio de goró do... Chapadão. Do Alvorado. Alvorado eu chegava em casa às 7 horas, 9 horas. Cheguei em casa, paguei, tive pique para sair no cambalhota. Aí babou, ressaca brava. No primeiro ano, realmente, eu não saí por causa disso. Mas depois não falhou mais. Não falhei mais. E o bloco hoje é um sucesso. Né? E, por exemplo, no cambalhota você muda de fantasia ou se mantém a mesma fantasia? Não, cambalhota eu só uso mesmo a camisa. Só a camisa do bloco. Cambalhota, e ultimamente eu tenho saído com os óculos amarelos para combinar com a cor do cambalhota. Que tem a ver com o amarelo, para ficar mais bonito, melhorar o visual. Isso é bacana, né? Ô Paulo, e como é que virou a sua paixão pelo Cruzeiro? Você foi colocado pelo seu pai como fluminense. Quando esse passarinho saiu da gaiola e resolveu virar cruzeirense, e cruzeirense de fato, de direito. Inclusive você falou bonito agora, o passarinho futebolístico saiu da gaiola de vez, porque eu era fluminense sim, gostava, meu irmão vive me enchendo o saco. Por que você foi mudar? Assim, em 84 eu chamei ele para vir sair até na carreata, que o Fluminense foi campeão brasileiro, o Fluminense em 84, mas aí quando eu fui começando a perder aquela coisa com o futebol carioca. Não sei porquê, fui desgostando de torcer para time do Rio. É porque você passou a conhecer mais as coisas de Minas, né? De Minas. E agora eu optei pelo Cruzeiro em 94, 95, quando o Ronaldinho Fenômeno entrou no Cruzeiro. Entrou, aí eu ganhei camisa da Energil C, que era patrocinador da Energil C, uma vitamina C efervescente que eu vendia na farmácia. Era uma camisa da Finca com Energia C, Energil C. Você deve se lembrar dessa camisa. Sim, eu vendi muito. O Ronaldinho jogava pouco, né? Jogava pouco, eu fui ficando fã dele, e do clube Cruzeiro, aí eu comecei a conhecer mais sobre o Cruzeiro. Procurou conhecer o Cruzeiro. Mais sobre o Cruzeiro. E muito mais do que eu sei sobre o Fluminense. Que aí a história mudou. Abracei o clube mesmo com todo o coração, né? E igual você mesmo, eu sou um torcedor fanático. Sem briga, sem confusão. Sem confusão, sem nada. Eu me lembro até que na época na TV Campos de Minas, né? Nós chegamos a fazer uma filmagem. Na minha torcedor casa, fanático na sua casa, mostrando realmente que você tinha do Cruzeiro. Era uma coisa assim fantástica, né? E falar nisso, tem a galera que quer falar sobre você, galera que fundou na época a Máfia Azul, e você foi parte muito importante para que o Cruzeiro se tornasse hoje tão grande conforme ele é em São João. E eles vão falar sobre você. Olá, página da vida. Olá, Jean. Olá, Paulo Buda. Quero aqui prestar um pequeno depoimento de um fato que ocorreu durante a carreata do Cruzeiro. Naquela oportunidade, eu estava logo atrás do carro do Paulo Buda. Carro novo, e o Paulo distraidamente bateu na traseira no caminhão. E a colega nosso, o Dani Coelho, que também estava na carreata. Aí paramos a carreata para ver o que tinha acontecido. Graças a Deus, como foi um pequeno estrago, o Paulo falou assim: continuamos a carreata, vamos seguindo em frente. Abração ao meu grande amigo, cofundador da Máfia Azul, e os demais colegas que torcem pelo Cruzeiro nessa grande Minas Gerais.
Pois bem, nós tivemos aí as palavras do Paulão, da Emater, falando até de um fato interessante, né? Da batida. Da batida. Você se lembra dessa batida, Paulo? Perfeitamente. Ainda tinha uma criança, que naquela época, né, criança no colo do pai dela, no banco de trás, ela ainda bateu com a sobrancelha no encosto de cabeça meu do banco, deu uma sorte que não bateu na minha cabeça, que não é pequena, né? Aí bateu, deu até um cortezinho no supercílio, mas coisa boa, né? Continuamos realmente igual o Paulo falou. Foi um susto. Mas porque eu me distraí cumprimentando um primo que estava com a bandeira do Cruzeiro, eu fui abanar a mão para ele, era tanto carro na carreata. Demais. Você se lembra? Lembro, bati. Uma coisa absurda. Foi um festival de foguetes, em cada esquina da cidade havia 150 foguetes explodindo. Me parece, não sei se esse período o Zezé estava aí, tinha trio elétrico, uma coisa realmente que São João nunca tinha visto, uma coisa para ficar realmente na história. Exatamente. Nós tivemos também o Dimas falando, né, de você, da sua importância dentro da torcida e também do seu carinho com a dona Naná. A dona Naná, mãe do Dimas, aquela gracinha de pessoa, foi uma cliente... Tinha sangue azul, dona Naná. Sangue azul. Sangue azul. E a minha cliente, assídua, fiel lá na farmácia, além de cliente, eu tinha por ela um carinho muito grande, não só pelo fato dela comprar na sua loja de ser cliente, mas pelo fato de ser uma pessoa pela qual eu tinha realmente muito carinho. Sempre tive, entendeu? Então, é bem semelhante o carinho que eu tenho por você. Você, além de ter sido meu cliente muito tempo, né? Tem uma energia além disso. Olha, é minha referência. Nós tivemos também o Joaquim falando da importância geral. O Joaquim foi um dos fundadores, ele foi o primeiro, me parece, presidente, ou segundo presidente da Mafezol. Acho que primeiro acho que foi o Agostini, depois foi o Joaquim. E era muito importante, você ajudou muito nesse período, ele colocou aí, me lembrando agora, me lembro até um bandeirão que nós fizemos, que era o antigo Hotel Glória, que cobria praticamente o Hotel Glória inteiro, cobria a ponte da cadeia, e você foi parte decisiva, como você também ajudava muita gente financeiramente, com foguete, né? Para a gente realizar os sonhos, conforme um dos sonhos que nós estamos realizando hoje aqui, que é o sonho de fazer um programa desse nível, contando as histórias das pessoas. Obrigado. Então ele estava comentando sobre isso. Mas mais gente, nós vamos falar agora sobre uma paródia, Paulo. Uma paródia maravilhosa. Como é que surgiu essa paródia, Paulo? Jean, conforme eu estava falando antes aqui com você, eu sempre, de uns anos para cá, me convida para alguma coisa, que eu falo, quando é que vai ser? Vai ser daqui a um ano. Não estou nesse planeta mais não. Daqui a um ano eu já não estou nesse planeta mais não. Aí, tem que ser para ontem para você, né? Igualzinho o Danilo me chamou para você ver, nós estamos em 2018. Na Copa de 2014, o Danilo, meu amigo, falou, Paulo, vamos freitar uma van, vamos ver um jogo no Mineirão qualquer. Eu falei, Danilo, 2014, isso era em 2010, né? Sim. E ele chamando para 2014, eu não estou nesse planeta mais não. Já estou em Marte. E com isso, veio 2014, veio 2018, já estamos na Copa de 2018, e até agora eu estou nesse planeta. Baseado nisso, meus dois filhos, o Arthur e a Fernanda, carinhosissimamente fizeram uma paródia para mim. E o Arthur fez até um banner. Paulo Buda, 70 anos nesse planeta. Em breve ele vai fazer um de 90 anos, depois de 110. Eu falo que não, né? Talvez seja esse o segredo de permanecer mais tempo aqui. Quem sabe, vou continuar queixando assim. Agora, de repente dá certo. A gente está ouvindo, né,
A gente vai ouvir essa paródia maravilhosa para você poder conhecer aí mais detalhes dessa vida impressionante de hoje, do Páginas da Vida de hoje, o Paulo Buda, 70 anos nesse momento. Porque da cabeça aos pés deu tanto defeito assim. Sou mesmo esse para-raio, tudo caiu sobre mim. Porque eu carrego esse fato e estou sempre a repetir perguntas que me atormentam. O que vai ser se eu partir? Por que é que eu faço esse drama? Se é melhor consentir que ainda nesse planeta eu tenho muito a curtir. Até cheguei nos 70 e o branco dos meus cabelos é o que faz me dar conta. Venci os meus pesadelos e eu sou um fariseu e muito já conquistei. Família e amizade, valores que cultivei. Senso de humor e carisma, a melhor parte de mim. As emoções me transbordam, sou mesmo intenso assim. E pra fechar esse tema, uma cachaça requer. Eu hoje abro os meus braços pra receber quem vier. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, eu boto fé. Oi, vê se passam em casa um café. Que a água já tá fervendo. Quer? É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. O café que o mineiro faz. Fala um pouco das suas filhas, Fernanda e também Daniela. Minhas filhas, é até difícil, né? Dispensa comentário, né? As pessoas são maravilhosas, todas duas. Sempre foram, nunca me deram decepção nenhuma, só alegria. Só motivo para mim e para a mãe delas, né? Você está falando das duas, né? Das duas. Então, a Fernanda... Fernanda é a mais velha? É a mais velha, era uma pessoa rara pela meiguice,
Pelo jeito feminino? Jeito feminino, meigo de ser, assim, muito sensível, muito carinhoso. E a Daniela, que é outra gracinha também, com outras características. Isso que é bom dos filhos. A Dani já é uma pessoa mais pragmática, muito carinhosa também, mas mais pragmática, mais, assim, não é tão como dizer assim... Ela é uma pessoa mais centrada, assim, olha mais razão do que emoção. Mais a razão. Pragmático. Isso mesmo. A Daniela está com quantos anos? A Daniela está com 39. 39? É. As duas já são casadas? Praticamente sim, né? Tem Oficialmente filhos? Não tem filhos. Não tem filhos. Não. Da falta da netos para você. E vamos falar também do Tiago Sobrinho Kaique, e o seu sobrinho de Kaique, sobrinho neto, que falar dessa passagem sua que teve no Cruzeiro, que lição que ele te passou e que te fez você rever realmente, e ele acabou dando certo. Né? Não, eu agradeço demais o Tiago pelo carinho das palavras dele para comigo, e a história que ele contou é verdadeira. Eu vim desiludido daquela derrota da Libertadores. Você pensou, agora não dá mais, acabou títulos, não vou ver mais títulos. Conforme ele mesmo falou no depoimento dele, ele foi lá em casa, antes de ir embora, que ele mora em Juiz de Fora, o Arthur veio com ele, antes deles irem embora, ele fez questão de ir lá em casa, levar um bilhetinho para mim, falando: tio Paulo, o Cruzeiro é muito grande, nós vamos conquistar muitos títulos, nós vamos muitas vezes ao Mineirão vemos o Cruzeiro levantar, e realmente, depois disso já fomos bicampeões brasileiros seguidos, né? 2013, 2014, já ganhamos 2 ou 3 Copas do Brasil, e eu estamos na briga esse ano também, achando que não ganhava mais nada. Por isso que ele fez o depoimento dele, tão bonito. Olha, e eu acredito que você devia continuar colocando as coisas dessa maneira, que não vai dar. Porque você falou, ó, dos 50 não vai dar, já está no 71. Né? Agora é mesmo 72 não chega, vai estar agora mesmo no 92. O Cruzeiro não seria campeão e acabou sendo diversas vezes campeão e está na luta outra vez, né? Agora me fale um pouco de Arthur. Ele definiu muito bem você, pelo seu coração enorme, mas ao mesmo tempo estupim curto. O Arthur, isso é difícil. Se eu respirar aqui, isso é difícil, né, falar sobre ele, porque é um menino de ouro, boníssimo, centrado em tudo que faz. Equilibrado. Né? Equilibradíssimo, centrado, e muito, ele não é de muita conversa. É de fazer. Ele ouve muito. E de fazer. E fala pouco e faz. Então isso é uma grande característica dele. Não é igual o pai dele, que fala, eu sou muito falante, muito falador. E talvez por causa de ser muito falador mesmo, que eu tenho estupim curto, né? Geralmente você bate. Outro dia mesmo o Arthur presenciou uma cena minha no botequim do Carlinhos, lá no Segredo, que é um meu amicíssimo, o Adriano, veio, como diz no popular, me encheu o saco, o negócio de o caminho do atleta lá, eu perdi a esportiva com ele. Não brigando, mas... Não brigando. Não, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Assim, o Arthur não, ele já ouviria aquilo, caladinho, não ia retrucar nada. E quando retruca, ele sabe pisar no calo, entendeu? Mas rarissimamente retruca. Nós tivemos... É um menino de ouro, dispensa comentário. Você ganhou também, não como filha, mas como nora, uma menina de ouro também, que eu tive a oportunidade de conhecer desde pequenininha. A Renatinha. A Renatinha. Uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa bacana demais. Como é que foi para você receber hoje a Renatinha como membro da sua família, como nora, mas eu acredito que seja também uma filha, e ela vai te trazer em breve aí o futuro Pedro, Netinho. Tá para chegar, né? Tá para chegar a qualquer momento. A qualquer momento. A Renatinha também é outra que é uma gracinha de pessoa,
não é só por ser minha nora, não. É uma pessoa extraordinária, competente, trabalhadora, dedicada em tudo que faz, carinhosíssima comigo. Eu não tenho palavra para descrever o que eu sinto por ela. É demais. E além do mais, por ser mulher desse meu filho aí, completou ele completamente, é bom. Completou o Arthur, os dois. É um novo jargão. Completou completamente. Um jargão bom. Coisa boa é aqui da Ecológica. E na sua história. Débora, a sua sobrinha, né? Débora, sua sobrinha, a Eliana e também Ana Lúcia, suas irmãs, fizeram também essa homenagem. Como é que você achou? Que bacana que foi, sem fundo musical, sem nada, na capela, levaram e falaram sobre você. E afinadíssimo. Afinadíssimo, né? Poxa, realmente a sua família é uma família de artistas. Como eu te falei, eu mexi com música, o ouvido eu tenho, né? Se uma desse uma desafinada ali, eu ia notar, né? Não ia falar, mas ia notar. As três, muito afinadinhas, e agradeço demais o carinho. A Débora, eu chamo ela de Popó, viu? Popó? Eu apelidei todos os sobrinhos, igual a Carolina falou. A Débora é a Popó, filha da Eliana. Eu achei muito bonita a homenagem, parte da paródia que elas cantaram. Agradeço demais pelo carinho. Para quem está acompanhando também pelo vídeo, não é só pela afinação, pela expressão. Expressão fantástica, de artista mesmo, alma de artista. Olha, tivemos, e como surgiu a Wanda, sua namorada, na sua vida? Como é que surgiu? A Wanda foi dizer assim, um achado. Caiu como uma luva. E na época houve até uma certa, você sabe como é que as tradicionais famílias mineiras, susto, porque eu tinha, entre aspas, só 6 meses de viúvo quando eu a conheci. Mas não tem calendário para você conhecer as pessoas, né? Para achar a outra metade. Não, você vai conhecer só um ano depois que você ficou viúvo. Existe isso. Né, gente? A gente nem sabe se vai viver depois desse tempo. Aí, né? Eu a conheci literalmente por acaso ali no aquele menino até viaja com a gente do Cruzeiro, o Claudinho da Valiosa. Lá no Tasmania. Eu estava lá no Tasmania, fui lá 2, 3 vezes, porque alguém me viu um dia tomando um chopp lá no Que Bom, com meu irmão, passou, não, isso não é lugar de viúvo velho, não. Tem que ir para um lugar que tenha pessoas para dançar, tem várias mulheres que podem agradar vocês, né? Eu e meu irmão, que ele também é viúvo. Aí nós fomos lá. E fomos uma vez, ele já não foi mais, não gostou tanto. Eu gostei do ambiente, aí voltei mais 2 vezes. Na terceira, você ficou conhecendo. A Wanda chegou com mais 3 ou 4 amigas, 3 ou 4. E o meu primo, que é irmão do Fernando Magno aqui, que eu sou primo deles, ele estava lá, o Deon, não sei se você conhece, o Deon tinha 3 ou 4 para ele me apresentar, que ele conhecia todas. Me apresentou logo para a Wanda. E aí aconteceu. Então quanto tempo? Comecei a conversar, chamei ela para sentar comigo na mesa. As outras colegas ficaram juntas lá, fui ficar com ela. Nos conhecemos, gostei dela, daí ela me deu o telefone dela. 2 dias depois eu liguei, queria conhecê-la melhor. E na casa dela, ela me deu o endereço, eu fui mesmo. E aí aconteceu? Aí aconteceu, começamos a sair. Eu me dei muito bem com ela, nossa, agradeço demais o carinho com que ela falou de mim aí. E espero poder retribuir sempre o carinho que ela também tem para comigo. E esse carinho você repassa também para o bisneto dela, o Davi também. Que O Davi, o bisnetinho dela, né? Isso é bacana demais. Eu tenho muito carinho por ele. Olha, a Carol,
conhecida como Loló. Loló, você que apelidou ela de Loló? A Carol de Loló e a Débora de Popó. O Rodrigo Sobrinho, ela, e com o João, Beatriz, sobrinhos netos. Ela mostrou também todo o seu carinho, todo o seu coração em formar dos 15 anos de vida dela uma coisa eterna. Mas naquela época estava no auge daquelas filmadoras põe no ombro. Né? E eu tinha uma, né? Então todo evento da família, eu só tinha filmadora, e esse especialmente, a minha sobrinha tão querida, a Loló, eu não podia deixar de documentar. E agora, tem um detalhe, a partir do momento que você tem essas filmagens, você tem a oportunidade, através aqui do estúdio VCD, do estúdio do nosso amigo Ayrton, né? Você tem a oportunidade de passar aquelas que era fita de rolo, né? Fita de cassete, me parece, de rolo, se transformarem em CD ou DVD, sei lá, não entendo muito disso. O Ayrton pode falar sobre isso, né? E pode fazer essas imagens se tornarem cada vez mais vivas, aliás, eternas, né? É uma coisa muito bacana. Trouxe até algumas para ele já. Já poder fazer, né? Olha aí, e para finalizar esses depoimentos, nós tivemos aí Dona Carmen, o coronel, 97 anos, ali presente com essa firmeza toda. O que representa a Dona Carmen para você, com esses 97 anos de vitalidade? Se você é o espelho dela, você pode preparar que vem mais anos aí, viu, Paulo? Pois é, a minha mãe, do alto dos seus 97 anos, que em setembro agora faz 97, é uma pessoa, para te falar a verdade, indescritível, de tão especial que ela é. Tão especial que é, porque uma pessoa com a idade dela, que tem a alegria de viver, não se queixa, não fale da morte. Igual eu fico falando que eu não vou estar nesse planeta mais, ela está sempre nesse planeta e com alegria de viver, declamando poesia, sabe N poesias enormes, de cor, sem ler. É uma coisa fora. E tem um lado também musical. Sempre gostou de música também, onde eu herdei esse lado, porque meu pai também era músico, né? A minha mãe tem esse lado musical também, canta bem, agora mesmo, apesar da debilitada pela idade, ainda canta afinadinha. É uma coisa extraordinária, a palavra certa para ela é extraordinária. Paulo, estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem detalhes interessantes também da Farmácia Confiança, que você dirigiu durante anos e anos, né? E se fez dela cada vez mais confiante dentro da cidade. Você tem o Broa, há quanto tempo chegou a trabalhar para você? O Broa, que por sinal uma pessoa rimando com o nome Broa, muito boa, uma pessoa muito boa, é um cara muito correto. Por isso mesmo, depois de 28 anos que ele trabalha já comigo, é que eu resolvi aposentar. Então, propus a ele. A ficar com a farmácia? Ele ficou, e é uma coisa muito séria, por isso que eu estou falando que ele é uma pessoa muito correta, porque arrendamento é uma coisa séria, porque a responsabilidade civil é minha, porque a farmácia é minha ainda, é minha e do Arthur. O Arthur é companhia limitada, né? Ele entrou como meu sócio só para compor, certo. Mas é minha e dele, né? Está no nome de vocês. Qualquer problema nós dois é que teríamos, se houvesse, nós dois é que teríamos que responder. Não o Broa, mas o Broa nunca me decepcionou nesses quase 5 anos que ele está lá. Está sempre indo muito bem, não tem queixa nenhuma. Estou muito tranquilo com a farmácia nas mãos dele. E nós tivemos histórias, inclusive o Ayrton, né? De que história que você tem do Ayrton para contar para a gente? O Sete Vidas? O Sete Vidas. Minha?
O Sete Vidas está nos filmando, né? Está nos filmando, está levando essa imagem, né? Ele está levando a imagem, Eduardo Sandin levando esse som maravilhoso para vocês. Um homem que eu já vi naquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, o cara se atingiu por raio 7 vezes e sobreviveu. Mas aquilo era cinema, né? Mas esse sobreviveu, foi atingido por um raio, sobreviveu. Não bastasse isso, ainda foi, como diz na roça, ofendido por uma cascavel na perna. Foi verdade. Na perna, e sobreviveu. Então o homem, o gato tem 7 vidas, esse aí já matou 2 vidas, já sobreviveu, ainda tem 5 pela frente ainda. Tá bom demais, fora de série. Paulo, como é que foi essa oportunidade de você não só mostrar o Paulo, que foi um grande empresário em São João do Rei pela farmácia Confiança, como também um grande carnavalesco, um cruzeirense reconhecido na cidade, que passou a se tornar cruzeirense bem mais velho, né? Um grande pai de família, um grande companheiro. Como é que foi ter essa oportunidade de estar aqui no Páginas da Vida, contando um pouco das suas experiências de vida? Ô Jean, eu agradeço demais, de coração, pelo carinho do convite seu, de vir prestar esse depoimento, participar dessa Página da Vida, que é uma coisa que vai me marcar muito. E agradeço, então, carinhosamente pelo convite, e foi uma experiência diferente, rara, porque eu tive a oportunidade de dar um passeio, justamente, Páginas da Vida. Eu abri várias páginas da minha vida. Para trocar essas experiências junto com o pessoal da rádio, pessoal da internet. Justamente, tanta gente que talvez gostasse de ouvir um resumo dessas páginas, não ouviu hoje, através do meu depoimento aqui com você. E só tenho a agradecer. E vai ficar eternizado através da internet. Aí eu posso até ir para outro planeta e vai estar aí. Até os seus tataranetos terão a oportunidade de conhecer esse tataravô. Olha, é isso, gente, muito obrigado. Peninha, está acabando o nosso programa e a gente vai encerrar com essa paródia maravilhosa, elaborada pelo Arthur, né? E a Fernanda, que elaboraram essa paródia, um retrato, né? Vivo, e que será eterno desse nosso companheiro de hoje. Queixas, né? Das queixas, né? E que essas queixas cada vez durem cada vez mais, possam se transformar em 90, 100, 110, porque esse cara é 10. Gente, ficamos por aqui e a gente volta amanhã. Porque da cabeça aos pés deu tanto defeito assim. Sou mesmo esse para-raio, tudo caiu sobre mim, porque eu carrego esse fardo, estou sempre a repetir perguntas que me atormentam. O que vai ser se eu partir? Por que é que eu faço esse drama? Se é melhor consentir que ainda nesse planeta eu tenho muito a curtir. Até cheguei nos 70 e o branco dos meus cabelos é o que faz me dar conta. Venci os meus pesadelos e eu sou um fariseu, e muito já conquistei, família e amizade,
valores que cultivei, senso de humor e carisma, a melhor parte de mim. As emoções me transbordam, sou mesmo intenso assim. E pra fechar esse tema, uma cachaça requer. Eu hoje abro os meus braços pra receber quem vier.